Se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem base, se a gente não tem onde se apoiar, fica muito mais fácil da gente desistir do que a gente ama, do que a gente tem vontade, tem paixão de fazer. E eu não quero isso para você. Porque uma coisa que eu descobri depois dessa pandemia, e olha, isso aqui foi algo que chamou muito a minha atenção. Durante a pandemia, há 2 anos atrás, que a gente vem ainda sofrendo as consequências, porque ainda não voltou tudo à normalidade, embora já comece a tirar a máscara, embora as pessoas já estejam circulando quase que dentro de uma normalidade, ainda assim nem tudo voltou ao normal, porque desde que aconteceu o período lá da quarentena, do lockdown, muita gente fechou as portas, muitas empresas não aguentaram, muitas empresas fecharam. E quando essas empresas fecharam, houve muito desemprego. E sabe o que aconteceu quando aconteceu esse desemprego? 96% das pessoas que foram demitidas, vocês não vão acreditar, 96% das pessoas que foram demitidas durante o período da pandemia foram mulheres. E é por isso que eu estou aqui nessa sessão misteriosa de aquecimento da Jornada da Bordadeira Lucrativa, que vai começar as aulas na segunda-feira, 100% online, 100% gratuito, com informações, com muito mais conteúdo. Mas hoje eu vim aqui para a gente começar a se aquecer, para você me conhecer, para a gente começar a se conhecer, e quando for na segunda-feira, a gente já está bem mais entrosado. Então, 96% das pessoas que foram demitidas no período da pandemia eram mulheres. E sabe por quê houve tanta demissão de mulheres durante o período da pandemia? Porque os filhos tiveram que ficar em casa, porque não tinha escola. Então, quem é que iria ficar com os filhos em casa? As mulheres, as mães. Então, é muito mais fácil para nós mulheres desistir do nosso objetivo profissional em prol da família. E existe no Brasil mais de 11 milhões de mulheres solo. E o que é mulheres solo? Mulheres solo são aquelas que são chefes de família. Mais de 11 milhões de mulheres chefes de família. E 96% das mulheres, durante a pandemia, perderam o emprego. E aí, o que acontece quando você, mulher, é chefe de família, quando você, mulher, perde o seu emprego? Você começa a ficar preocupada, você começa a ficar tensa, por mais que se tenha ajuda do governo, mas você não tem garantia de que isso vai ser para sempre, porque entra governo, sai governo e as coisas mudam, e então você não tem garantia, e os seus filhos, eles só vão crescer com a graça de Deus. Seus filhos vão crescer, e você precisa ter uma perspectiva para o futuro, porque é terrível você ir dormir e acordar sem saber como vai ser o seu dia seguinte. Então, muitas mulheres que perderam os empregos durante o período da pandemia, nos últimos 2 anos, começaram a empreender dentro de casa. E empreender dentro de casa, sem você ter conhecimento, sem você ter base, sem você ter um método, uma técnica que te faça ser eficiente, que te faça conciliar a tua vida de mãe, a tua vida de afazeres do lar com as atividades que você vai começar a desenvolver para você ganhar o seu sustento em casa. Então, existe um método para que você não misture as coisas, para que você seja eficiente e para que você seja produtiva. E boa parte das mulheres que começaram a empreender em casa, elas começaram a empreender com artesanato. E o artesanato, ele proporciona essa democracia, porque ele não é algo que é só para quem é jovem,
não é algo que é só para quem já está aposentado, não é algo que é só e exclusivamente das mulheres. Homens também fazem artesanato. Então o artesanato ele é altamente democrático. E dentro do artesanato tem vários nichos para se trabalhar com artesanato. Mas eu quero especificar aqui um que eu vejo que é lucrativo e que tem um mercado enorme para você trabalhar todo santo dia, para você ter clientes todo santo dia, para você faturar todo santo dia. E esse nicho do artesanato é o bordado. Algumas mulheres, por não ter acesso, começaram a fazer bordados à mão, bordados com risco, com agulha, linha, e lá na mão, para poder começar a ter alguma renda, para poder compensar o que se perdeu quando perderam o emprego. E o ponto de partida para chegar ao bordado à máquina, muitos deles vêm do bordado à mão e de uma máquina de costura. Então são duas coisas que ajudaram e que vêm ajudando muitas mulheres, chefes de família ou mulheres que estão aí ajudando os parceiros, os maridos a pagar as despesas naturais do dia a dia, trabalhando em casa, através do bordado, através de uma máquina de costura que também faz bordado, ou através de uma máquina eletrônica de bordado. Porque o bordado, se você começar a olhar ao seu redor, se você vai numa escola, você olha o uniforme, você vê o quê? O bordado. Você entra num comércio e você vê o fardamento dos funcionários, o que é que você vê? Bordado. Você vai num hospital, numa clínica, o que é que você vê? Bordado. Mas talvez você ainda não tenha percebido isso. Talvez você não tenha atentado para isso. E isso se chama conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente treina o nosso olhar para ver o que tem ao nosso redor. E quando a gente tem esse olhar treinado, a gente nunca mais para de ter renda. Nunca mais a gente para de faturar. Porque quando a gente vê o que tem ao nosso redor, a gente começa a desenvolver técnicas, estratégias,